Eu quero usar aqui o meu tempo para ler alguns parágrafos para vocês. Eu creio que isto vai ajudar. Deus levantará outro homem. Isto é uma expressão do irmão Branham. E nós vamos entender pela própria mensagem que não temos que dizer o fulano de tal. Nós temos que acompanhar a mensagem se ela está sendo proclamada e profetizada outra vez do jeito que irmão Branham profetizou. Então isto é o suficiente. Não precisa colocar o nome do homem. Já está aqui, Deus levantará outro homem. Nós sabemos que Deus trabalha também através de geração. Uma geração, 40 anos, os ungidos 110. Que o irmão Branham mostra isto. E nós temos a mensagem Cura Divina, onde o irmão Branham diz no parágrafo 233, isso é pregado por muitas pessoas, e eu quero repetir também aqui para vocês. Ele diz assim: não vou colocar obstáculo a uma outra geração. Não tenho nada a julgar. Não vou ter que suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com os homens e mulheres com quem eu vivi. É onde aquilo conta, ali na ressurreição. Quando os meus dias terminarem e eu tiver feito o meu melhor, se eu for um servo de Deus, Deus levantará outro homem neste dia, quando eu partir. Muito diferente das pessoas quando o irmão Branham partiu esperando o irmão Branham ressuscitar. E o irmão Branham dizendo: Deus levantará outro homem quando eu partir, para a próxima geração a vir. Ele terá um outro homem lá quando aquela geração vier. Se a pessoa tiver revelação, ela não vai ficar apenas naquelas gerações lá atrás. Vou voltar a repetir com respeito, ouvir a mensagem do irmão Branham, que é muito boa. Todo mundo deve ouvir as fitas do profeta, mas colocar doutrinariamente, dentro daquela ocupação de Efésios 4:11, não pode. Porque senão nós até hoje teríamos que estar só lendo as cartas de Paulo, de Pedro, e nem usar púlpito para nós pregar. É o que muitos estão fazendo e conquistando os pastores, porque os pastores também têm os membros, e aqueles membros estão conquistados também por aquela mensagem. Então os pastores ficam assentados e vão ouvir o irmão Branham pregar, quando ele não vai julgar mais esta geração. Foi ele quem disse, e vocês que não creem são culpados disso daí. Responder por uma geração. Redenção pelo poder, 121. Eu estava pensando hoje, enquanto estava fora orando, como que este é o dia pelo qual teremos que responder. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim. A geração que foi antes do irmão Branham foi a pentecostal. Ou a geração que virá depois de mim. A geração que viria depois do irmão Branham é a noiva, certo? É a esposa. Mas no julgamento é para me encontrar
com esta geração. Qual geração? Dos Estados Unidos, onde ele estava pregando a mensagem. Outro homem, quando eu tiver partido, a marca da besta, 77, 78. Portanto, eu descobri isto, a Bíblia diz: Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Portanto, eu disse: Senhor, não quero nenhuma organização, deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto estou aqui vivendo. Isto mesmo, em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome seu lugar. Isso é tudo. Amém? Nós temos que dizer sempre amém pela mensagem. Isto é verdade. Não vamos colocar, nenhum de nós, nem eu, nem o irmão José Brana, e nem Caco Felipe, vamos simplesmente ver se a mensagem está sendo repetida do jeito que o irmão Brana pregou. Porque tem que profetizar outra vez. Estamos vivendo em outro dia. Aí as pessoas querem falar só daquele dia do irmão Brana. Outros querem falar só do dia de Lutero, de Wesley. Mas estamos vivendo em outro dia. 79, marca da besta. Não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha que continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. Eles tinham que continuar movendo todas as noites. Faziam uma nova fogueira cada noite. Isso é você vai ver que em cada tempo, cada período, cada geração, uma nova fogueira, um novo aquecimento do Espírito. Apenas continuavam avançando. E isso é o que temos de fazer. O que Lutero teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Lutero. Amém? O que Wesley teve foi ótimo. Esse foi para o dia de Wesley. O que os da santidade tiveram, isso foi ótimo. Esse foi para o dia deles. Estamos vivendo em outro dia. Aguarde. Agora nós estamos avançando. E se houver um dia depois de nós, houve ou não? Amém? Vocês estão entendendo que é um dia após o irmão Brana. Se houver um dia após de nós, virá do mesmo modo. Mas caminhamos na luz enquanto a luz está aqui agora. Amém. Se houver outra geração, tem hora que você não sabe, eu não sei se tem outra geração, mais 40 anos, outra geração, eu não sei. Irmão Brana também não sabia. Então, se houver outra geração, para mim também, se houver outra geração, isso serve para o meu ministério. Se houver outra geração. O que é o Espírito Santo? Parágrafo 75. Lutero andou em uma luz, Wesley andou em outra. Wesley andou em uma luz, os pentecostais em outra. Mas hoje, nos dias do irmão Brana, estamos caminhando em algo mais elevado do que aquilo. Olha, tem que ser cego hoje para não ver que hoje também estamos caminhando em algo mais elevado do que aquilo que eles aprenderam da primeira e segunda etapa. Estamos em outro dia. E se haver outra geração, irá além de nós. O irmão Brana cria nisso, em outra geração, outro homem, depois dele, mesmo ele sendo o último mensageiro, porque ele é o último mensageiro das 7 eras da igreja. Mas ele ainda
via que Deus podia manifestar, tendo mais gerações, continuaria levantando mais homens. Levantará um homem. Eu coloquei aqui. Essa é a terceira puxada dele mesmo. Aquilo que a gente vê que cumpre com o irmão Branham mesmo, não adianta nós acharmos que vai cumprir com outro homem. Então aqui é importante, levantará um homem. Não foi assim desde o princípio. Que nós temos aqui a mensagem, eu esqueci de colocar o parágrafo, mas diz, essa mensagem não foi assim desde o princípio, é 23/11/1960. Se levantará um homem num destes dias, que estará contra estas coisas, essas denominações, esses costumes dos povos, e estas coisas, e disparará duro, tão duro quanto ele puder. Notam, agora para o original, regressam ao princípio. Jesus disse-lhe, regressam ao princípio para saberem, não foi assim no princípio. Amém? Então ele disse, se levantará um homem num destes dias. A pessoa vai esperar um outro homem. Não, ele não tinha cumprido ainda a terceira puxada. Certo? Eu estou chegando perto daqueles anos que dura um ministério. E o irmão Branham ainda não tinha vivido estes anos do ministério dele. Por isso ele diz, levantará um homem. Eu coloquei, essa é a terceira etapa, a terceira puxada. Levantará um profeta, que era a terceira etapa também. Supersinal 64. Um destes dias aparecerá um profeta que pregue a palavra original de Deus. Não é outro, é o irmão Branham. Ele estava falando aquilo em 62, e em 62 ele diz, eu não sou profeta. Em 63, ele já tinha um ministério profético, revelando os 7 selos. Então aqui você tem que aplicar do jeito certo. Isso aqui, levantará um profeta. Este foi o próprio profeta mesmo. Não vamos colocar isso em um outro homem, mas foi colocado no profeta. Falam de mim que vos fala de corte dos cabelos ou algo assim, espere até que entre em contato com ele. Porque o irmão Branham falava contra o corte de cabelo da mulher e roupas sumárias. Ele diz, mas espere até que entre em contato com este profeta que vai chegar, porque a mensagem dele não vai ser uma mensagem pregada para vocês apenas corrigir o físico, pôr uma boa roupa, uma roupa decente. Espere até que este profeta manifeste. É a terceira puxada, porque ele trouxe a mensagem na terceira puxada e estava mostrando que aquela mensagem era superior a todas as mensagens. Essa mensagem da terceira puxada de um profeta que o irmão Branham esperava. Ele dizia assim, você espera aparecer um profeta. Era ele mesmo. Quando chegou em 63, o profeta apareceu. Foi a hora que Deus manifestou, o próprio Deus veio do céu. Os Estados Unidos nem deu atenção a isso, mas Deus veio do céu, com 7 anjos. 28 de fevereiro de 1963, Deus veio do céu e ficou sobre aquele monte pôr do sol o dia todo, que desde manhã até a tarde, quando foi formada esta nuvem no entardecer, para mostrar que a mensagem do profeta é a mensagem do entardecer. No entardecer haverá luz. Era aquela luz no monte pôr do sol. Eles deveriam ter visto isto, mas passaram por cima. Eles não perceberam estas coisas. Espere até que entre em contato com ele, espere até ouvi-lo.
pensam que eu sou duro no que diz respeito à organização, espere até que ele apareça. Restaurará todos os anos que a lagarta devorou. Será uma mensagem que avança. Amém. Isso tudo era a mensagem dele, que depois veio. Eu não poderia voltar em outra geração. Eu também não posso. Olha, eu estou vivendo numa geração. Eu não posso vir numa outra geração e julgar uma geração que eu não conheci. Não posso. Eu só posso julgar uma geração que eu conheci, onde eu estive, onde eu preguei. E é isto que o irmão Brana está mostrando para nós, é que eu não poderia voltar em outra geração. Confirmação e evidência, parágrafo 10. Veja, estas pessoas para as quais prego em minha geração, eu terei que levantar com esta geração. Vem, eu terei que levantar no julgamento com esta geração para declarar o mistério que eu tenho pregado. Vem, então, eu não poderia voltar em outra geração e morrer nesta geração e depois ter pregado para esta geração. Eu preguei para esta geração, eu não posso depois vir para outra geração. Mas muitos da mensagem teimosos que esperam, irmão Brana, outra geração. E já passou uma geração depois do irmão Brana. 2003 foi exatamente aquela geração, até 2005, foi a geração que passou 40 anos após o ministério do irmão Brana, pregar, revelar a palavra e viver de 3 anos de ministério. Só 3 anos. Escuta. Eu não poderia voltar outra geração e morrer nessa geração depois de ter pregado para esta geração. Agora, a mensagem de um homem dura 3 anos e 3 anos e meio. Aí a gente fica pensando, irmão, olha, eu prego faz 50 anos, certo? Desde 1970, antes de 1970, eu já era pregador. E a mensagem de um homem só dura 3 anos e meio. E a mensagem de Jesus durou só 3 anos e meio. Não foi o início do seu ministério, foi o fim. A mensagem de William Branham durou só 3 anos. Não foi o início do ministério, foi o fim. Amém. Agora, cada um vive aqueles 3 anos. Eu tenho dito para a minha geração, a qual eu tenho que responder pelo que eu estou pregando, certo? Eu tenho que responder baseado na mensagem do profeta, no que está escrito aqui. Eu tenho que responder por minha geração, não pela geração anterior, mas pela minha geração. Eu tenho que responder por esta geração. E eu tenho também só 3 anos de ministério. Escuta aqui para você ver. É o que diz o profeta, isso é verdade. Eu estou dizendo para você, eu tenho 50 anos de ministério. Mais de 50 anos, é o total. Se eu disser para vocês, eu tenho 22 anos que eu estou pregando a 3ª etapa, isso é o total. Não vai contar tudo isso. Escuta, perguntas e respostas 15, 159. As estatísticas mostram que a mensagem de um homem, seja como for, dura 3 anos. Seguidamente, ele vive sob sua reputação o resto de sua vida até que Deus o chame. Amém? Vocês estão entendendo isto? Bem, aquilo sempre esteve assim, desde Cristo. Ele tomou 3 anos e meio, vem, é demonstrado ao longo de toda a história, Spurgeon, Knox, Calvin, até o fim do tempo. É demonstrado que, no que diz respeito ao ministério de um homem, não é 50 anos, não é os 22, é 3 anos a 3 anos e meio. É o limite. A sua vela queimou.
Ele dizia assim: você já é um pavio queimado. Sua vela queimou. Vive sobre a reputação passada. As suas obras o acompanharão. É tudo. Agora, tem pessoas que nem obras têm para acompanhar. São maledicentes, são faladores. Levanta contra a mensagem do dia. Não tem revelação do que Deus está fazendo no dia que eles vivem. Eles ficam por perto. Eles sentem algo. Como foi Israel. Eles podem beber disto. Mas eles não vão até o fim. Agora, estou vivendo o meu ministério hoje, na minha velhice, estou vivendo da minha reputação passada. Se a sua reputação passada foi adultério, você está vivendo dessa reputação. Se ela foi mentira, engano, e como você pode começar um ministério pastoral mentindo sobre os outros? Como pode? Como pode você falar contra um velho quando você anda no carro que o velho comprou para você? Como você pode falar de um velho se ele ajudou a melhorar seu lugar de moradia? É uma vergonha, não é? Eles não tratam outra coisa, eles falam o velho. Por isso que eu estou usando o velho. Como você pode falar do velho se anda em cima da moto que o velho te deu? Como você fala do velho? Não quero me apresentar, não, estou simplesmente mostrando que as pessoas são ingratas mesmo. Como pode falar de um velho quando recebeu mais de 1 ano de aluguel que esse velho aí pagou? Certo? Nós não vamos discutir com eles. Nós sabemos que isto aqui é verdade. É verdade. As pessoas são do maligno. Se elas fossem de Deus, elas não acusariam o ministério que elas desfrutaram. Fizeram alguma coisa? Fizeram, mas não tinha ministério para mais nada do que aquilo que fizeram. Não tinha um ministério de liderança espiritual. E depois queriam viver de liderança espiritual sem ter ministério. Deixa eu terminar. Alguém após mim que continuará a mensagem. Espírito de verdade. Parágrafo 43. Pode ser que seja o tempo de retomar. Aquilo se assemelha muito a isso. Se for o caso, levantar-se-á. Eu já estava pregando 18 de janeiro de 63, perto da revelação dos selos, que foi um mês na frente. E ele está dizendo: se for o caso, levantar-se-á alguém após mim, que continuará a mensagem. Agora, a irmã Brana estava ali com a mensagem, mas a mensagem precisava ser continuada. Porque o próprio Deus disse para ele: não diga a ninguém esta terceira puxada. Então, aquela mensagem tinha que ser continuada, e ele sabia. Se for o caso, levantar-se alguém após mim, que continuará a mensagem. Será um intruso. Outra tradução é um estranho. Se é um estranho, não é um dos Estados Unidos. Entendeu? Este que se levantará não é dos Estados Unidos, será um intruso, que é um estranho. Mas levantar-se-á após isto e continuará a mensagem. E você escuta isso.
contando que seja a Escritura, permaneça com Ele. Amém. Para finalizar, digo que quando a noiva tiver partido, isso é meu, né? E quando a noiva tiver partido, Deus levantará, não um homem, mas 2 homens, Moisés e Elias, para poder pregar para os judeus. Mas só para deixar isto para vocês, que gostam de esperar que o irmão Brana venha para fazer alguma coisa, é só ler o 5º selo, perguntas e respostas sobre os selos, que você vai ver o irmão Brana dizer, o 4º Elias não tem que fazer isso. Esse é o ministério do 5º Elias. Não era ele quis ir lá, e Deus falou para ele, não é hora ainda. Pai Celeste, nós te agradecemos pela sua palavra. O que vale esta mensagem, Senhor? Vale tudo, vale esta revelação. Como nós temos lido, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez. Senhor, eu não quero nenhuma honra, nenhuma glória, senão cumprir uma parte aqui do meu ministério, e cada pastor tem este ministério, vai cumprir esta parte de profetizar outra vez a povos, reis, nações e línguas. E estamos agradecidos no momento que vivemos pela palavra que temos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Graças a Deus.